Olá, tudo bem? Ayrton Lopes falando, estamos aqui para mais uma reflexão. Como é que você tem passado? Tá tudo em paz? Tá animado aí com seus estudos, com suas reflexões? Eu espero que sim. Esses vídeos realmente são para a gente poder fazer uma lavagem cerebral, né? Literalmente, daquilo que fomos ensinados por uma cultura ao longo dos tempos, né? E a gente sabe que a cultura ela é muito forte, né, na sociedade e muitas das vezes você, quando é inserido na cultura, você muda, né, o seu comportamento, as suas ideias, as suas atitudes, até mesmo sem questionar, né? Por exemplo, a gente vive hoje no Brasil e nós falamos português, né? Quando você nasce, geralmente você não questiona. Cara, mas eu não quero falar português, eu quero falar outra língua, né? Por que a gente não questiona, né? De onde que surgiu isso? Quem impôs essa cultura de falar português na nossa mente, né? O que significa essas palavras? São pequenos detalhes que a gente simplesmente vai vivendo, vai aprendendo, né? Você vai para a escola aprender a falar, a escrever, a aprender o português, né? Interessante isso, né? Às vezes a gente vê uns vídeos, né, na internet. Tinha um show americano que o menino, né? O menino estava apresentando o boletim escolar, né? Ele estava apresentando ali o boletim escolar para o pai. Aí o pai falou assim: cara, mas você tirou F em inglês, né? Você fala inglês, né? Tipo assim, como que é possível alguém que fala inglês tirar uma nota muito ruim naquilo que ele já fala, né? Então, quer dizer, são coisas assim que a gente é inserido na cultura e a gente não pergunta, simplesmente a gente continua passando daquilo de geração para geração e não questiona, né? E os nossos vídeos não é para questionar, nem discutir, nem criar uma revolução ou mudar a língua, né? A gente não está aqui querendo fazer uma revolução no país para mudar a língua e deixar de falar português, né? Pelo contrário, é entender por que falamos português, né? É entender por que a gente veste roupa e os nossos antepassados não vestiam, entende? É de onde que veio essa influência e essa cultura, né? Onde tudo surgiu, entende? Na realidade, o que a gente quer é voltar lá atrás, né? E entender não somente a ideia original do rei que colonizou o país, mas voltar lá atrás e entender a cultura do rei que colonizou a terra, que criou a terra. Esse é o objetivo dos nossos vídeos. É simplesmente entender e ver o que está faltando, né? O que está faltando para a gente conectar nessa cultura que foi criada, né? A primeira cultura que foi criada e a cultura que foi criada na perfeição do Criador, né? Aquela perfeição que o Criador queria. Qual que era o plano original desse Criador? Essa é a intenção das nossas reflexões, né? De entender esse plano. Porque, concorda comigo? Ele criou algo, ele criou um planeta, né? Ele criou o universo e esse universo está em constante expansão e ele tem um plano, né? A palavra de Deus fala que os planos de Deus, enquanto não se cumprir, ele não desiste daqueles planos, né? Os planos de Deus serão cumpridos, se não forem cumpridos ainda, né? Isso aí é fato. Eu acredito que todo mundo que acredita em Deus, ele entende isso, né? Que o plano de Deus ele precisa ser cumprido, né? Então, se a gente voltar lá atrás e ver qual que era o plano original de Deus, fica mais fácil de entender como que eu tenho que viver hoje, né? Aí eu consigo me alinhar nesse plano. Eu falo assim, agora eu sei o que eu preciso fazer, né? Se Deus, que é o dono da terra, ele criou a terra e ele me fez e colocou aqui na terra, o que ele queria com isso?
Qual que é o plano de Deus em ter me colocado na terra? Entende? Então, quando você entende esse contexto todo, fica mais fácil. Então, por isso que é importante a gente não questionar com sentido de rebelião, mas ou de criar uma revolução, ou de questionar por não querer aceitar as coisas, mas de questionar para entender e melhorar aquilo que já foi feito. Entende? Tipo assim, melhorar no sentido de se alinhar, né? De se alinhar com o Criador. Porque eu acredito que a palavra-chave é essa. Né? A Bíblia fala, o Senhor Jesus nos ensinou que primeiro nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Né? E a justiça de Deus é um cetro na mão desse rei, é um cetro na mão de Jesus Cristo, né? Que ele alinha, né? A palavra de Deus diz que ele usa um prumo para verificar a justiça dele. Né? Então, essa é a ideia do vídeo. Né? E é isso que eu tenho tentado transmitir, porque não é um negócio... eu não quero que os meus vídeos sejam vídeos de novidade. Né? Tipo assim, não, eu tenho que criar algo novo para mim poder engajar com uma comunidade e crescer essa comunidade, né? Comunidade e expandir essa comunidade. Eu não tenho essa intenção. Eu tenho a intenção de fazer essas reflexões para que você entenda que quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você passa a ser um embaixador de Cristo na terra. Né? Um embaixador de Cristo na terra. E o papel da igreja de Cristo, essa igreja que é formada de embaixadores, né, de Cristo, essa igreja, ela só tem um papel. Ela não tem vários papéis. Entendeu? O papel dela não é governar a terra. Né? O papel dela, ela é simplesmente, como eu disse no vídeo anterior, ela é uma agência desse Deus que criou a terra, e esse rei, ele quer governar a terra. O papel da igreja é simplesmente mostrar para esses embaixadores, né, como esse Deus quer governar a terra, por meio da sua justiça. Né? E o que é a justiça de Deus? Aí, esses vídeos são uns treinamentos, tá? São treinamentos para a gente primeiro entender que existe um outro lugar. Um reino que ele quer governar a terra, que ele quer administrar a terra. Esse é o papel dos vídeos. Né? Quando você entender, né, a mente for lavada, ter a lavagem cerebral, é exatamente isso, é tirar tudo de ruim, né? Quando você lava alguma coisa, não é para melhorar, então você vai lavar a sua mente, vai lavar seus pensamentos, cara, existe realmente um Deus, e esse Deus, ele habita em mim para eu governar a terra, né? Para eu governar a terra. Aí você vai entender mais e mais sobre esse reino, né? E vai fazer discípulos, né? Fazer outras pessoas entendam que eles nasceram para governar a terra. Né? Então, o vídeo de hoje mais uma vez, uma enfatização daquilo que a gente tem aprendido, que a gente tem estudado. Né? Porque cada vez mais que você assiste os vídeos, você entende, você lê a sua Bíblia, né? Você precisa ler a Bíblia. Ler a Bíblia com esse conceito agora de que você conhece o reino de Deus. Lê a Bíblia pensando no reino, pensando que existe um rei, né, que quer governar essa terra por meio de você, quer fazer uma governança compartilhada. Entende? Esse reino chegou, e esse reino, ele pegou esse reino e colocou dentro de você. Né? O Espírito de Deus, ele habita em você. Né? Você com certeza já leu aí, se você não leu, você vai ter a oportunidade de ler ainda. Quando Salomão construiu o templo, né? E eles foram consagrar esse templo ao Senhor, né? O templo de Salomão,
que Salomão construiu para Deus, né? A glória de Deus encheu o templo. A glória, isso quer dizer que, imagina a glória desse Deus enchendo o templo. Aí esse Deus falou assim, olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, né? E Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, né? Depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias ali pregando, né? E falando para os discípulos sobre o reino de Deus. E depois ele foi subir, ele falou assim, olha, eu vou soprar, e soprou nos discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita em nós. Aquela glória que estava no templo, que descia no templo, né? Agora habita em nós. E eles precisavam fazer ali uma série de sacrifícios antes para essa glória poder habitar no templo. O sacrifício era de perdoar os pecados do povo, para perdoar. Então eles ofereciam boi, carneiro, pombos, farinha, misturavam uma série de coisas. Tinha um rito, né, que eles precisavam seguir, senão a glória não vinha. Entendeu? Se eles tivessem falta, a glória não vinha, né? Hoje não funciona assim. Nós fomos libertos. Nós estamos vivendo na melhor época para poder servir a esse Deus. Entende? Glória a Deus que nós nascemos nessa época. Agora é 2025 e nós temos acesso ao que essas pessoas no deserto não tiveram. E olha que eles viram a glória de Deus. Eles viram, né? Só que hoje, pela fé, essa glória habita em nós. Então é 24 horas. 24 horas, 366 dias por ano, contando já o ano bissexto, né? Você tem Deus morando em você. Ah, mas que Deus é esse? É o mesmo que criou o céu e a terra. É aquele que Daniel fala que está assentado no trono e ele sempre existiu. Capítulo 7 de Daniel. Eu acho que é o capítulo 7, é isso mesmo. Entende? Então é esse Deus. É esse Deus que habita em você, né? E olha só, a gente está trabalhando nessa questão cultural, né? Essa questão cultural, e João, no capítulo 17, do 15 ao 16, fala assim: não peço que os tire do mundo. Jesus falando. É uma oração que Jesus fez. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são, né? Eles também não são. Ele está dizendo para as pessoas, tá? Para as pessoas, né, que aceitaram Cristo como seu Salvador, que essas pessoas agora, eles estão em um outro mundo. Uai, como assim? Está em outro mundo? Vamos tentar entender isso. Ele diz que eu não sou do mundo e eles também não são. Mas de qual mundo que ele está falando? Então, automaticamente, ele não está falando da Terra, do planeta. Aqui a gente tem que identificar o que é o planeta e o que é o mundo. Quando ele fala aqui de mundo, ele está falando do cosmos, dos governos celestiais, não é? Desse governo que existe, que está governando a Terra, né? Lá quando Adão pecou, ele autorizou com o pecado dele, né, ou com o pecado da humanidade, isso inclui também o meu, né, eu não posso ficar fora disso, ele autorizou um outro governo tomar posse daquele lugar que ele estava, que é a terra, onde foi dada a ele a autoridade para ele dominar, né, e ele perdeu essa autorização, aí automaticamente entrou outro mundo, né, entrou outro mundo governando, outro cosmo governando, o príncipe das trevas começou a governar no lugar do homem, né? E ali o homem, ele começou a querer fazer as coisas por conta própria, né? O que a gente vai falar. Então é importante a gente entender essa cultura do céu na terra, né? Quando Jesus ele fala, não tira eles do mundo, mas livra do maligno, tá? Guardas do mal. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Então está dizendo que nós não somos mais desse reino.
mas nós pertencemos a um reino diferente. E é esse reino, essa cultura que Jesus veio trazer. Quando ele veio na terra, ele se fez carne, Cristo se fez carne em Jesus Cristo, né? Mateus 4,17, ele fala assim: daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Se chegou é porque não estava. Como é que chega alguma coisa que já está? Se chegou é porque não tinha, não é? E se chegou, ele já chegou, não vai chegar. Eu estou tentando aqui colocar enfatização nesse texto, porque o que ele está dizendo é que o reino de Deus chegou. Ok? O reino de Deus chegou, não vai chegar, chegou. Ele não está colocando no futuro, ele colocou no presente. Olha, o reino de Deus chegou. E quem que chegou? O rei. O reino. O rei, quando ele está no lugar, ele traz o seu governo junto. Ele não deixa de ser rei quando ele viaja. Entendeu? Ele não deixa de ser rei de um lugar quando ele viaja. Ele leva o governo junto. Entendeu? Ele leva o governo junto e continua governando aquele lugar mesmo estando distante. Tá? Ele sempre vai ser, não tem um vice-rei. Ah não, eu vou agora viajar e você vai ser vice no meu lugar. Vice-rei. Não existe vice-rei. Né? Mateus 10, 7. E indo pregar e dizendo: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Entendeu? Essa mensagem que ele mandou a gente pregar. O reino de Deus chegou. E indo, à medida que você vai caminhando, prega essa mensagem. O reino de Deus chegou. Lucas 4,43, mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. O que eu quero tirar desses textos aqui para a gente poder entender e refletir? Que existe uma outra atmosfera, um outro reinado, um outro mundo, um outro lugar que quer influenciar a terra. Entendeu? E sobrepor esse governo, esse outro mundo que reina sobre a terra. Entende? Onde as pessoas estão com os olhos fechados, tá? Fechados, e não conhecem ainda esse governo, que é o governo do Rei Jesus, que é o governo do céu, que é esse reino que ele trouxe para a terra. Entende? Esse reino que trouxe para a terra. E a maioria dos que conhecem Jesus ainda estão esperando esse rei, esperando esse reino, né? Eles esperam esse rei, eles confiam no rei, entendeu? Acreditam no que o rei diz, pedem ao rei para cuidar deles, mas cuidar deles como se eles vivessem nesse mundo das trevas, entendeu? A gente tem que entender e voltar lá no início e pensar o seguinte: qual que é a ideia original de Deus? Tá? Qual que é a ideia original de Deus? Ele fez os céus e a terra e colocou o homem para morar nela. Então, qual que é essa ideia? A ideia original de Deus para esse homem naquele lugar onde que está? Em Gênesis 1 e 2. E é essa a ideia original de Deus. Olha só, mais uma prova de que existe um outro governo, existe um outro rei. O mundo não é o mundo que vai ser governado pelo príncipe das trevas. A terra, desculpa. Ele possui o mundo dele, onde as pessoas que estão na escuridão, né, ele ainda domina. Ok? Porque elas não entenderam o plano de Deus para a vida delas ainda. Né? Mas vai entender, porque a gente está aqui muito forte, trabalhando, refletindo, aprendendo, para fazer discípulos. O nosso papel é fazer discípulos, você vai entender. Capítulo 6
de Mateus, versículo 9 a 10, fala assim: portanto, orem assim. Quando Jesus pediu para... os discípulos pediram a Jesus para ensinar para eles uma oração, né? Ensinar eles a orar, Jesus ensinou assim: Pai nosso que estás no céu. Aí Jesus está localizando o Pai. Jesus sempre localizou o Pai no céu. Ó, meu Pai está nesse lugar. Ele fica nesse lugar, nesse ambiente, nessa atmosfera. Aonde que é a atmosfera e o ambiente que Deus vive? No céu, né? Que todos reconheçam que o teu nome é santo, né? Então, Jesus está dizendo, ó, o nome do meu Pai, o nome do nosso Pai é um nome santo, ok? Aí ele fala, continua, venha o teu reino. Uai, venha o teu reino? Não foi o que ele disse? O reino de Deus chegou, né? Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, no céu, a vontade de Deus é feita. Pronto. E a oração que Jesus nos ensinou, que o Senhor nos ensinou, é que nós precisamos pedir a Deus para que essa vontade dele seja feita na terra. Entendeu? Na terra. E qual que é essa vontade? A vontade original. Essa é a vontade de Deus, que o homem domine a terra, para que a vontade dele seja feita na terra. A vontade de Deus seja feita na terra, né? Lembrando, qual que é a ideia original? Essa ideia original de Deus, a gente precisa voltar para ela, entendeu? Não é mais o que eu quero, entendeu? Não é o que eu quero, né? Para mim era muito fácil eu falar de autoajuda, entendeu? Não de ficar rico, ficar multimilionário, entendeu? Criar métodos, vender curso, né? Fazer várias coisas, né? Seria mais prático até. Teria mais conteúdo, entendeu? Ia ser um grande influencer. Olha que maravilha, não é? Só que, cara, não é o meu plano. Eu preciso pensar no plano de Deus, cara. Porque Deus tem um plano maior, né? E eu fui colocado na terra, você foi colocado na terra, nós fomos colocados na terra para poder executar um plano de Deus. E esse plano, ele está no capítulo 1 e 2 de Gênesis, quando Deus criou a terra. Ele criou a terra no sentido de que ele criou o ambiente para as coisas existirem, né? Primeiro ele criou o universo, criou os planetas, criou as galáxias, foi criando tudo e isso está em constante expansão, mas ele criou um planeta, um pequeno planeta, ali ele decidiu que esse planeta ia ser o posto avançado desse universo. Através desse planeta ele ia governar todo o universo e naquele planeta ele colocou o ser humano, que é o Espírito de Deus, na Terra, entendeu? Soprou nesse ser humano teu espírito, para que esse espírito vivente, esse homem levantou com toda a humanidade dentro dele e começou a governar, a dominar. O homem dominava sobre a terra, dominava sobre os animais, sobre as plantas, sobre as aves, sobre os peixes. É isso que Deus queria. E esse é o plano de Deus, para que hoje nós possamos levantar e dominar e a humanidade que está dentro de nós saia para fora. Você já imaginou o tamanho da humanidade que está dentro de você? Como é homem e a mulher como a casa dessa humanidade? Homem e mulher dominando a terra? Essa é a ideia original. E Deus, como ele criou as águas para os peixes, o ar para as aves, o firmamento para as estrelas, ele criou um ambiente para o homem viver que chama Éden. Entende? E colocou nesse ambiente, nesse jardim, esse homem. Ele colocou o homem no Éden. Ele não deixou o homem achar o Éden. Entendeu? Ele não simplesmente soltou o homem na terra e falou assim, agora você acha o jardim. Não, ele fez o homem, plantou o jardim, colocou o homem no jardim para o homem cuidar. Esse é o objetivo do Éden, né? E essa presença de Deus foi criada para que o homem vivesse na terra. Porque o ser, né, criado por Deus
foi um ser criado de barro, mas Deus soprou. Gênesis 1:26 fala assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A gente já falou disso, mas eu quero dizer que isso aí é a natureza divina. E se Deus tirou dele o homem, significa que o homem precisa de uma natureza, de um ambiente diferente dos animais para poder viver. Nós não podemos viver na mesma natureza do que os peixes, no mesmo ambiente do que os peixes, no mesmo ambiente do que as aves, no mesmo ambiente do que as estrelas. Entende? O corpo, sim. O corpo vive, você como corpo, como carne, você vive num ambiente dos animais, no mesmo globo, entende? Porque você vai comer terra também, come folha, come carne, come isso, então isso faz o seu corpo viver. Mas o seu espírito, ele precisa de um ambiente diferente, tá? Para poder viver. Precisa de um ambiente diferente. E esse ambiente foi colocado na terra por Deus. Foi criado o primeiro ambiente, que é o Éden, e aí Deus pegou o homem e colocou nesse ambiente. Né? E o Éden, a gente já falou disso, tem vários significados a palavra Éden, mas literalmente traduzindo, é um lugar na terra onde a presença de Deus é uma porta aberta para o céu, criando um lugar agradável para o ser humano viver. Isso é o Éden. Esse lugar onde a porta é aberta no céu. Né? E quando Adão pecou, ele não perdeu uma religião. Ele perdeu uma família real, um reino, um governo, uma comunidade, toda uma sociedade. E finalmente ele perdeu a cultura do céu. Ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu acesso a esse reino. O reino que enviava para Adão tudo o que ele precisava para viver. Entendeu? Aquela presença. Deus tirou essa presença de Adão. E aí ele passou a governar esse ambiente sem a autorização do governo do céu, sem os recursos do governo do céu. Foi cortado. Entendeu? E ele sozinho continuou tentando governar. Né? Deus removeu esse ambiente. E o ser humano, ele morreu automaticamente. Porque quando você tira o peixe da água, ele morre. Quando você põe um pássaro dentro da água, ele morre. Entende? Se você tirar uma estrela do firmamento, ela vai apagar, vai morrer. Se você arrancar uma árvore do chão, ela morre. E assim foi o homem. Ele foi tirado dessa presença e ele morreu. Né? Nós somos criados para viver nessa presença. E depois que nós fomos separados de Deus, nós começamos a criar nossa própria cultura. A cultura do casamento, fora da presença de Deus. A cultura do namoro fora da presença de Deus, a cultura do governo fora da presença de Deus. E isso aí é o mundo das trevas. Trevas aqui não é uma questão de um mundo das trevas, como eles colocam aqueles vídeos, né, das pessoas no inferno e papapá, mas é o mundo das trevas sem luz, é o mundo da escuridão, é quando você não está conseguindo enxergar a situação, entende? Aí aquilo te faz sofrer, a realidade é essa, te faz sofrer porque você é uma semente que está tentando germinar fora do ambiente natural. É a mesma coisa de você pegar uma semente de manga e colocar em cima da mesa e esperar que ela vai crescer e dar manga, frutificar, criar uma árvore e dar manga. Entendeu? Aquela semente ali, ela tá gemendo. A semente está gemendo para poder brotar. Mas está faltando um ambiente, cara. Aí aquela semente morre, mas não existe um ambiente para ela poder viver. Agora põe essa semente na terra. Ela não vai precisar fazer força, cara. Naturalmente, o ambiente faz ela crescer. E hoje, quando a gente está fora do ambiente, tentando criar essas situações, por exemplo, um casamento fora dessa presença do Éden. Vamos refletir aqui, quantos divórcios de amigos seu que já aconteceu? Divórcio. Entendeu? Que já aconteceram. Quantas pessoas que você conhece que já se separaram? Porque, infelizmente, quando a gente conhece alguém, né, a gente precisa verificar primeiro se a gente está nessa presença, nesse ambiente,
nessa porta aberta criada por Deus, não é? E se a pessoa também está. Se os dois não tiver, cara, a gente está tentando criar uma árvore e frutificar fora da presença de Deus, fora do ambiente. Fora do ambiente. É como se o peixe estivesse fora d'água querendo construir uma vida com alguém. Ele encontra lá eu não sei o feminino de peixe, né? Agora eu me apertei. Qual que é o feminino de peixe? Peixa, entendeu? Ele encontrou dois peixes se encontraram, agora quer acasalar fora da água. Vai dar em quê? Duas águias falam assim, cara, nós vamos morar debaixo da água, nós vamos morar eu quero morar dentro da água. As águias falando. E lá nós vamos acasalar e vamos viver dentro da água. Vai dar certo? Não vai, cara. Não vai. E você vai entender, pessoal, isso aí respondeu 100% das minhas perguntas. 100% das minhas dúvidas foram respondidas quando eu entendi essa presença. Eu passei 45 anos da minha vida fora dessa presença, achando que estava nessa presença. Entendeu? 45 anos, né? Buscando. Já fui coroinha de igreja, né? Fiz seminário teológico, 20 anos congregando, né? E nunca tinha tido esse entendimento, cara, de que eu estava tentando produzir algo fora do meu habitat natural. Não estou falando de corpo, eu estou falando do espírito. Entende? Do Espírito. E o Espírito de Deus, ele precisa desse ambiente diferente. Desse ambiente, é um ambiente que veio do céu, não veio da terra. Esse ambiente não foi criado para o homem aqui na terra, como foi criada a água, foi criado o ar, entendeu? Foi criado o firmamento. Esse é um ambiente que ele precisa ter vindo fora da terra, fora do universo. Ele veio de onde? Ele veio do reino dos céus. É o mesmo ambiente que Deus precisa para poder viver. Entendeu? Porque nós nascemos de Deus. Deus nos soprou em Adão. A lógica é essa. Então, se nós nascemos de Deus, né, esse Espírito que habita em nós, ele precisa de um ambiente diferente, vindo também do lugar que Deus está. Né? E veio para a terra, ele abriu um lugar na terra que Deus colocou aqui, né? Onde a presença de Deus é uma porta aberta para o céu. Olha que legal, criando um lugar agradável para o ser humano viver. Né? Então a gente não tem como criar resultado fora dessa presença. A gente pode até ter resultado, entendeu? Não estou dizendo que ninguém não tenha resultado, tem um resultado que você acha que você conseguiu construir, né? O resultado, eu sou feliz e tal, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, a realidade é outra, né? Tem gente que tem coisas assim, né, astronômicas, mas sempre está procurando algo a mais, né? E sempre quer mais, nunca vai ser o suficiente, né? Aí eles falam assim, não, mas isso foi Deus que colocou em nós, essa vontade de crescer, de multiplicar, e papapá, e papapá. Cara, isso é falta de Deus, cara. Isso é falta da presença. Porque na presença de Deus, quando você está na presença de Deus, isso vai ser lhe acrescentado. Vai ser lhe acrescentado. Entende? Porque o foco aqui é você entrar na presença de Deus e fazer o plano dele. O plano de Deus são maiores do que os nossos. Né? A realidade é essa. Né? Então seguimos. Agora, como é que faz? Jesus disse que ele veio trazer o reino. Ele trouxe essa presença de volta. Né? Então agora existe o mundo das trevas dominando e existe essa presença, esse reino sobrepondo. Sobrepondo para poder fazer o quê? Dominar completamente a terra. E quando esse reino, que é o reino de Deus,
a influência do reino do céu vier e dominar a terra, automaticamente o reino das trevas vai ser sobreposto, não é? E isso que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer aquilo que Adão perdeu. Ele veio trazer de volta o ambiente que Adão perdeu, né? Ele veio trazer de volta o reino, o governo, as leis do céu, a justiça do céu, os valores do céu, a colônia, a sociedade do céu, a cultura do céu. Um reino é um país, pessoal. Ele veio trazer essa cultura, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para você entender bem simples, né? Do que é a cultura. Como eu falei no início, a língua. Isso é algo cultural. Cultural dos portugueses. O reinado português colonizou o Brasil e trouxe a língua, né? Se você vai em um outro país que não fala a língua portuguesa, eles vão falar, por exemplo, inglês. Eles foram colonizados por um rei que falava inglês. Outros irão ser colonizados, terão sido colonizados por um rei que falava espanhol. Entende? Ou francês. Isso é língua, né? A fala. E em cada país diferente foi colonizado por um rei diferente. Quando Jesus fala, olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus, ele quer colonizar a terra. E colonizar com as regras do céu. Aí onde que a gente encontra essas regras? Na Bíblia. Deus deixou tudo escrito para nós na Bíblia. A Bíblia é a nossa constituição do nosso país. Se você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, se você está no processo de aceitar, de reconhecer esse rei, de ser um embaixador de Deus, quero te dizer que a Bíblia é a sua constituição, né? É a sua constituição. E por Jesus falar desse país e te trazer esse domínio de novo para o ser humano, é que as pessoas gostavam de estar perto dele. Por que os religiosos não gostavam de ficar perto de Jesus, procurava sempre alguma coisa para poder matar Jesus? Porque a religião, pessoal, infelizmente, ela deixa você coexistir. A religião permite que você coexista com o mundo das trevas. Entendeu? A religião permite você coexistir com o mundo das trevas. O reino de Deus não permite. Quando você declara que você é um cidadão do céu, você é um cidadão do céu, você tem um passaporte novo, carimbado pelo rei, pertence ao rei Jesus Cristo. Você não pode coexistir mais com o mundo das trevas. O que é coexistir? Por exemplo, eu vou adulterar, eu vou trair minha mulher e continuar cantando na igreja. Entendeu? Eu vou me envolver no mundo da política e dividir emenda parlamentar e continuar pregando ou evangelizando ou fazendo isso dentro da igreja. Entendeu? Porque são coisas que, infelizmente, o ser humano não entende que não tem como coexistir dois reinos. Ou você é do reino de Deus, ou você é do reino do mundo. Não é? Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet muito rápido, eu não parei para assistir completamente, mas eu entendi só e falei assim, cara, isso aqui não vai edificar. Mas depois eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, de certa forma o cara colocou um ponto interessante, não é? Porque lá o vídeo estava assim, Jesus mentiu, porque quando Jesus disse que nós faremos coisas maiores do que ele faria, certo? Por exemplo, Jesus ressuscitou pessoas, curou cego, curou e tal, fez muitos milagres, não é? E por que a gente não vê essa manifestação hoje de muita coisa que Jesus fez? Essa era a questão do vídeo, né? Jesus mentiu, porque se você é crente, então faça. O cara estava fazendo um desafio, não é? Um desafio. Né? Não conheço a pessoa, não sei o nome, não sei quem era, né? Mas vamos lá. De certa forma, ele tem razão, porque
talvez a gente está tentando viver no mundo e coexistir com esse mundo. Entendeu? Coexistir. Tipo assim, não, eu sou crente, eu sigo a Jesus Cristo, mas na hora de realmente eu manifestar a glória de Deus, eu vou e sigo o mundo, eu sigo o padrão do mundo. Né? Eu sigo ali a vontade da minha carne, né? Que é ficar no mundo, que é habitar no mundo, né? Que é ter os prazeres do mundo, entendeu? Tipo assim, que é o pecado, né? Mas quem é o cidadão do céu, ele procura as coisas de Deus e manifesta na terra as coisas do seu reino. Entende? Então, por isso que eu ainda acredito que a gente não vê constantemente essa manifestação do reino de Deus. Mas a partir do momento que a gente disser assim, não, eu sou cidadão do reino de Deus, e eu vou fazer discípulos para esse reino, né, e buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, né, eu tenho certeza que a gente vai começar a ver várias manifestações desse reino, né, que serão pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, os mortos ressuscitando, entendeu? O reino de Deus sendo manifesto na terra. Eu creio que isso é possível, mas a gente não pode coexistir com o mundo das trevas, né? Como é que a gente vai dizer que pertence ao reino de Deus, que Deus trouxe o reino, o governo, leis, valores, colônias, sociedade, cultura do céu, e a gente não transmite isso no mundo, né? Existe leis no céu, mas a gente quer viver segundo a graça. Entendeu? Não é graça sobre graça. Existe um governo que quer sobrepor o governo da terra, mas a gente tenta eleger candidatos para as nossas denominações. Não é um candidato do reino, é um candidato da nossa denominação. É para ajudar a gente aqui quando a gente precisar de alguma coisa nesse setor administrativo, entendeu? Não tem a visão do reino, de fazer discípulos, né? Hoje, nós precisamos ter essa influência. Como é que esse reino vai vir para a terra? A gente precisa trabalhar não por dinheiro. Não é um trabalho por dinheiro. Eu vou ser um médico porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vou ser um prefeito porque eu preciso de emenda parlamentar para crescer o meu patrimônio. Entendeu? Eu vou ser mecânico porque eu preciso de dinheiro. Eu vou ser astronauta porque eu quero dinheiro. O nosso foco precisa ser em influenciar o reino de Deus. Influenciar para o reino de Deus. Né? É nos colocarmos no plano de Deus. Deus, quando Ele te fez, né, e Ele falou assim, domine a terra. Domine a terra. Deus não falou com Adão. Deus está falando com você. Entende? Deus falou com Adão lá no passado, quando Adão vivia na terra. Adão não vive mais na terra. Quem vive na terra hoje somos nós, você e eu que está aí. É nós que vivemos na terra. Então Deus fala conosco hoje, domine a terra. O meu plano precisa ser cumprido na terra. E qual que é o plano de Deus? Que o homem domine a terra e traga o reino do céu para a terra. A influência de Deus na terra, que Jesus pediu, ore assim, que o teu reino venha. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Esse é o plano original de Deus. A minha pergunta é, você tá disposto a pegar essa missão? Eu estou disposto a pegar essa missão, a deixar o mundo, a deixar de verdade o mundo das trevas, né? Aquele mundo que nos influenciou a vida toda. Eu fui 45 anos influenciado pela cultura do mundo, pela cultura das coisas, pela cultura da língua, pela cultura da roupa. Era para eu estar hoje vivendo na floresta, como índio.
caçando, pescando, entende? Né? Ali, vivendo numa oca, era essa, né? Era essa, o meu passado era esse, como índio, né? Um índio que nasceu nesse continente, que não chamava América, entendeu? Quando os índios moravam aqui, não era América que chamava, entendeu? Como que chamava aqui quando antes dos portugueses virem para cá? Você sabe como que chamava aqui? Não, você sabe a língua que a gente falava? Né? Você sabe qual o tipo de roupa que a gente vestia? O que a gente comia? Né? Eu não sei, cara, porque eu nasci numa cultura, né, que me colonizou no mundo das trevas, pela cultura do mundo das trevas, pela cultura da ganância, a cultura do dinheiro. Não, você tem que trabalhar, cara. Você vai trabalhar para você comprar suas coisas. Você tem que trabalhar para ter suas coisas. É isso que o mundo te ensina. Você vai para a escola aprender português, aprender matemática, para você ter um bom trabalho, para você ter as suas coisas, para você comprar sua casa, para você casar e tal. Tá vendo que tudo isso é construído fora do ambiente de Deus? Aonde que estava o ambiente de Deus? Onde é que foi ensinado para você que você está tentando germinar fora da cultura de Deus? Fora do ambiente de Deus? Fora da presença de Deus? E isso não é ter Deus em você, entendeu? Não é pedir a Deus para te abençoar os seus planos, entendeu? Ah, não, eu vou pedir a Deus para abençoar minha casa, meu carro, minha família, papapá. Não, cara, Deus não vai abençoar uma cultura fora do ambiente dele, cara. O primeiro passo que Deus fala, olha, esse ser que está cego, ele não consegue ver o meu reino. Ele tá no mundo das trevas. Entendeu? Ele está no mundo das trevas. Então eu preciso de alguém que está no mundo da luz. Eu preciso de alguém que está no mundo da luz, que tenha o meu espírito. Eu preciso de um embaixador. Deus fala assim, cara, eu preciso de um embaixador. Por que Deus precisa de um embaixador? Porque Deus deu autoridade para o ser humano dominar a terra. É 2 mais 2, cara. Deus não deu autoridade para espírito dominar a terra. O espírito que domina a terra, ele precisa de um corpo. Entende? Ele precisa de um corpo e eu e você temos esse corpo, cara. Eu e você, a gente reconhece que o Deus todo criador, a gente consegue ter a visão desse mundo espiritual. E aí quando a gente tem a visão desse mundo espiritual, o Espírito de Deus faz o quê? Faz morada em nós, porque a gente aceita. Fala assim, não, faz morada em mim, cara. Envia a mim, não é isso que Isaías falou? Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o que acontece? Agora você é cheio de poder. Deus te dá poder. Ele falou assim, da mesma forma que Deus me enviou, né? Eu estou enviando você, cara. Eu estou enviando você para que você vá indo, prega essa mensagem. O reino de Deus chegou. Aí você chega naquele cara que está com o olho fechado, está nas trevas, e fala assim, existe um outro reino. Você pode dominar sobre a cana-de-açúcar, sobre a coca, sobre a maconha, sobre o tabaco, você pode dominar sobre a doença, você vai falar com a epidemia, com a gripe, com câncer, com seja o que for, e ele vai sair porque sua palavra tem vida. Entendeu? Aquilo que você está transmitindo agora, o português que você está transmitindo, ele é traduzido no céu, e aquele rei, né? Aquele rei, ele envia para a terra agora, através de você, tudo aquilo que ele tem, saúde, paz, harmonia, felicidade, tranquilidade, mansidão. Ele fala assim, cara, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Entende? Aí aquele cara começa a escutar o que você está falando e que ele vai penetrando na mente dele, vai penetrando na mente dele, como que não rompe a barreira da visão dele, e aquilo cai no coração, que é o espírito dele. E o espírito dele revive e fala assim, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de mim. Eu aceito, eu quero esse Cristo maravilhoso, que me pôs na terra para dominar. E o Espírito de Deus enche aquela pessoa, entendeu? E a vida dele começa a ser transformada, porque ele passou a viver no céu, a ter um passaporte do céu. Então, automaticamente, ele precisa se afastar do mundo. Não estou falando afastar da terra,
não é afastado da terra, porque agora você é um embaixador na terra. Só que você é um embaixador do mundo de Deus. Você não é um embaixador do mundo das trevas. É uma doideira, cara. Entende? É uma doideira. Mas é assim, cara. A Bíblia está escrita assim, não tem outro meio, cara. Você foi feito para dominar. E quando você começa a dominar a terra, Deus te usa para resgatar as pessoas que estão nas trevas. Olha que doideira. Deus te usa porque Ele só pode usar o ser humano, cara. Imagina, vamos pensar, vamos ser realistas, cara. Nós estamos aqui numa reflexão, né? Eu prefiro ser confrontado com a verdade do que ser enganado com a mentira. Entende? Nós estamos fazendo uma reflexão. Se for mentira o que eu estou falando, né? Escreve aí, fala, não, isso é mentira o que você está falando. E aonde é que você está tirando essa mentira? Entendeu? De onde que você tira essa mentira que eu estou falando? Entendeu? Tem que colocar aí, buscar dentro da Bíblia. Né? Porque eu estou usando a Bíblia aqui de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Né? E buscando o que Deus falou, cara. O que Deus falou. Né? Olha só, o poder desse reino que fez a terra. O poder desse Deus que fez a terra. Nós já falamos aqui desse governo. Aonde ele se assenta, onde ele se localiza, como que ele vive, quem que está ao redor dele. Os anjos, cara. Olha o poder desses anjos. Eu já falei aqui de um anjo mensageiro que veio falar com as Marias ali quando Jesus ressuscitou, né? No domingo ele veio, o anjo de Mateus, leia lá, ele veio, bateu na terra, que estremeceu tudo, cara. Entendeu? Estremeceu tudo ao redor. E quando os soldados viram esse anjo, eles caíram de medo, morreram. Não morreram, mas né, ficaram lá desmaiados de medo. Entendeu? E o cara rolou até a pedra e sentou nela. Aí ele veio e falou assim, cara, olha só. Falou com as meninas, parafrasiando, não estou falando que está exato na Bíblia, né? Abra lá e leia. Ele falou assim, olha, aqui, esse Jesus Cristo que vocês estão procurando aqui, ele não tem mais não, ressuscitou como ele falou que ia ressuscitar. Fala o seguinte, fala para os amigos dele que ele vai adiante deles para Galileia, para encontrar lá. E ele simplesmente resume assim, e foi isso que me mandaram falar, cara. Eles mandaram um ser desse, esse reino, ele mandou um zap com esse cara. Só esse cara aí, ele pode destruir esse lugar, cara. Destrói a terra toda, destrói o universo. Ele tem o poder dele que esse anjo tem. Mas é um anjo que ele trabalha para o reino de Deus. É alguém que é submisso ao reino de Deus, ao seu rei. Ele reconhece que ele, por mais poder que ele tenha, ele serve a um rei maior. Ele serve a alguém que o criou. Ele não é rebelião, entende? Ele não tem o pecado de rebelião como o homem teve. Né? O homem pecou. O que eu quero dizer com isso? Se Jesus quisesse fazer assim, ó, e pregar o evangelho para toda a humanidade, entendeu? Tipo assim, abrir o olho, pá, igual o Thanos fez no filme lá. E abriu a mente das pessoas que, cara, existe um rei, existe um Senhor, existe um Salvador, e todo mundo ia ficar na rua aí chorando, de ajoelhado, clamando e tal, né? E aí Jesus ia voltar, cara. Mas o plano dele foi cumprido? Não foi, porque qual que é o plano de Deus? Que façamos o homem a nossa imagem e semelhança e ele domine. Entende? Olha só que maravilha de Deus, cara. Que Deus tremendo. Um Deus que tem todo esse poder, tem todo esse equipamento. Leia Ezequiel. Você vai ver que Ezequiel, ele era um cara despreocupado, porque quem andava com ele era carros e cavalos de fogo. E ficava cercando a cidade de onde ele estava. O profeta Ezequiel. Entende? Daniel, olha só as visões de Daniel. Josué teve a visão com o Senhor Jesus, segurando a espada, né? O comandante do exército do Deus vivo, cara. Né? Olha só o poder desse lugar. E esse Deus maravilhoso criou esse universo infinito, porque está em constante movimento, né? Está em constante movimento, né? E aí esse Deus, ele falou assim, cara, eu vou fazer um ser, e eu vou colocar o meu espírito nesse ser,
né? E esse ser vai dominar a terra. Só que eu vou dar poder para esse ser, se ele quiser me deixar, entendeu? Ele vai poder. A autoridade desse ser vai ser tão grande que eu próprio não vou poder estar na terra. Entendeu? Como espírito. Como espírito. Né? O meu espírito vai habitar nesse ser. Olha só, você teria essa capacidade de criar uma coisa e se deixar fora daquilo? Deus se deixou fora da criação, cara. Ele falou assim, não, é esse ser, o meu espírito vai habitar nesse ser. Aí depois esse ser, ele caiu. Né? Aí o que Deus fez? Deus depois, ele fez o seguinte, ele falou assim, olha, eu preciso acessar a terra de novo. E para mim acessar a terra de novo, eu preciso de um corpo. Eu preciso de um corpo. Então, ele já tinha preparado tudo antes. Né? E através do Cristo, através de Jesus Cristo, esse ser que está sentado no trono e ele vive para sempre, acessou a terra e veio em forma de ser humano. Ele veio como filho do homem, cara. Olha que doideira. Isso é muito louco, cara. E aí, esse ser, como ser humano, como homem, 100% homem, né? Ele abriu mão de todo aquele poder, entendeu? Falou assim, cara, eu vou dar o exemplo de como eu quero que esse ser governe essa terra para mim. Ele veio ensinar, pessoal. Jesus Cristo veio nos ensinar, né? E é isso que ele falou aqui, ó. Olha só o que ele falou. A gente leu. Eu preciso anunciar em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Deus veio na terra nos ensinar, cara, como que era dominar a terra, como que Adão vivia. Jesus mostrou exatamente como Adão vivia, cara. Jesus trabalhava e sempre trabalhou. Porque ele falava assim, quando ele executava ali um sinal do reino de Deus, ele falava assim, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E o trabalho é bom. Jesus falava com as plantas, Jesus falava com os peixes, Jesus falava com o vento, com a tempestade, com a chuva. Olha que legal. Jesus nos mostrou como que nós devemos viver hoje, dominando hoje a terra. Para que a glória de Deus ela seja manifestada nesse ambiente onde você vive. Não é? Essa é a ideia original de Deus. É você, eu, dominando a terra e sobrepor no governo do mal. Por meio do nosso trabalho, por meio daquilo que a gente faz, você vai para o seu emprego amanhã e você vai ser um agente de Deus, um embaixador de Deus. Você não precisa colocar uma camisa escrita Jesus te ama, Jesus vai te salvar. Entendeu? Não é isso. É você influenciar. É você não participar das coisas do mundo. Hoje tem aquela cultura, né? Que é uma cultura que foi criada, que eu tenho que coexistir para ganhar alguns. Né? Então os caras, tipo assim, não, eu vou na festa do mundão ali, porque lá eu vou ter a oportunidade de falar de Jesus. Mas lá tem gente seminua, a cachaça está rolando, os prazeres estão rolando, e você ali crente no meio daquela galera dizendo que você vai evangelizar. Entende? Mas isso aí você está tentando coexistir. Por exemplo, o carnaval está chegando aí agora. Né? Eles criam estratégias, pessoal, que não tem nada a ver com o reino de Deus para poder evangelizar. Entende? Aí o que vai acontecer? Jesus falou assim, cara, você precisa buscar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu deixo de buscar o reino de Deus e começo a participar da cultura do mundo, né, a minha carne, ela vai começar a falar mais alto, cara. Porque eu sou um pecador. Eu nasci no pecado.
Não é? Essa é a realidade. Então a carne do mundo, né, ela ainda pode dominar se você estiver nessa cultura do mundo. Agora, se você fala assim, cara, não, eu não posso, como os alcoólatras falam, né, olha, não beba. Se você beber, você vai cair. Então, olha, eu não posso participar dessa cultura do mundo. Porque você não vai ter você não vai ter liberdade de influenciar lá com a cultura, na cultura do mundo. Aonde você tem que influenciar no mundo? É no seu trabalho, cara. É no seu trabalho. Pensa nisso, é no seu trabalho. Né? É aí que você vai pregar o evangelho. É aí que você vai fazer discípulos. Tá? É no seu trabalho. É o Éden. O homem trabalhava. Tá? O Éden trabalhava. No Éden é trabalho. Aí você tem a oportunidade de exercer o seu talento, tá? Aquilo que você faz melhor, você é um médico, você é um professor, você é um engenheiro, você é o que for. E você dá o melhor naquilo que você faz. Você se empenha o máximo naquilo, você estuda o assunto, você sabe, entende? Para que, por exemplo, você vai fazer uma operação e Deus trabalha ali naquela operação que você está fazendo. Você é um médico, você vai operar um coração de alguém. Então, Deus vai usar a sua mão para operar aquela pessoa. Aí, no final, o que vai acontecer? Foi um milagre, cara. Foi um milagre, aconteceu um milagre. E essa pessoa, ela ressuscitou. Ela ressuscitou. Aí como que Deus não ressuscita as pessoas? Ressuscita. Ressuscita. Se a gente se dedicar a fazer aquilo que a gente faz em prol do reino, cara. Aí as pessoas vão começar a reconhecer aquele teu talento e você fala o quê? Não, eu trabalho para um outro governo. Eu trabalho para o reino de Deus. Eu não trabalho para ganhar dinheiro. Eu não trabalho para a cultura do mundo. Eu trabalho para o reino de Deus. Aí você é um prefeito da cidade, só que você é um cara que reconhece o reino de Deus, você é um cidadão do reino de Deus. Quando chega a oportunidade de dividir uma emenda, você fala assim, cara, não posso dividir emenda. A emenda é da cidade. A emenda é para fazer aquilo que as pessoas precisam. Aqui não existe divisão de emenda. Eu não negocio o voto dos meus cidadãos. Entendeu? Eu não negocio o voto daquela igreja que me colocou aqui. Porque quem coloca o prefeito e quem coloca o vereador, quem coloca o presidente, tem que ser a igreja, mas a igreja de Cristo, não é denominação. A igreja de Cristo, ela busca pessoas capacitadas para fazer a obra de Deus. Porque a obra é de Deus. Deus coloca autoridades no poder, mas autoridades no poder de Deus, no governo de Deus, não é no governo do mundo. No governo do mundo, quem coloca a autoridade dele é Satanás. Não seja enganado, não. Entendeu? Que toda autoridade é colocada por Deus. Não é não, cara. Entende? O diabo também tem seus parceiros. O diabo, ele governa também. O mundo das trevas. E onde que está o mundo das trevas? Quem que é o mundo das trevas? Aquelas pessoas que ainda não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. É simples assim. Quando essas pessoas reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador, elas passam a viver o reino de Deus. E o reino de Deus, a justiça tem um prumo, cara. Não tem como você dizer que é um cidadão do céu, mas está coabitando com o mundo. Né? Aí tipo assim, não, depois que passar o carnaval eu volto para a graça. Entende? Não funciona assim, meu camarada. Depois que você passa para o reino de Deus, o seu livre-arbítrio acaba. Você não tem mais escolha. O rei tem total domínio sobre a sua vida. Você tem escolha quando você vive na democracia, na república, que aí você palpita, dá palpite. Não, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser, entendeu? No reino, a gente não manda nada não, cara. No reino, a gente simplesmente obedece o que o rei fala.
Entendeu? Não existe livre-arbítrio no reino. Você não vai encontrar no mundo um reinado humano que te dá livre-arbítrio. Onde um rei, realmente, onde é um reinado, que as terras é do rei, o povo é do rei, tudo é do rei, é o rei que manda. E agora, no reino do céu, quem manda é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Cristo de Deus. Aquele que se assenta no trono e ele sempre existiu. É esse que autoriza as coisas a acontecerem. E quando você se encaixa nos planos desse rei, a sua vida aqui na terra, né, vai ser cheia de glória, cara. Mas a glória não é sua. Entendeu? Por que é cheia de glória? Porque essa glória desse rei, ela vai encher a terra e ela usa os seres humanos. Você não vai ver espíritos aí pregando o evangelho. Entendeu? Você não vai ver espíritos fazendo o bem na terra. O que faz isso são pessoas cheias do Espírito de Deus. O Espírito de Deus precisa de um corpo. E ele usa o meu corpo, usa o seu corpo, para que a glória de Deus encha a terra, nesse mundo físico, cara. E cada dia que você estuda mais, você entende mais, vê que é isso que está na Bíblia, cara, é isso que Deus quer, é o plano de Deus para o homem na terra, é esse. Encher a glória de Deus, encher a terra com a glória de Deus. Que a vontade de Deus seja feita na terra, para que Cristo possa voltar. Quando a terra for cheia da glória de Deus, Cristo vai voltar. Ele vai dizer assim, olha, está pronto. Está pronto. Meu plano se cumpriu, agora eu vou lá visitar. Entendeu? E quando ele vier visitar, ele vai vir e vai trazer todos aqueles que aqui já estiveram. Entende? Vai voltar todo mundo para a terra. Eu acredito que a gente vai voltar com ele. Eu não acredito que a gente vai estar aqui quando ele vier. Entendeu? A gente vai voltar com o Senhor, vai voltar com Deus. Por causa do jeito que está o mundo, você não vê manifestação do reino de Deus na terra. Do jeito que precisa ser. Que é todo mundo ouvir essa mensagem. Qual que é a mensagem? E indo, pregar e dizendo, o reino de Deus chegou. Né? O reino de Deus chegou. Enquanto as pessoas realmente não testemunharem e não verem esse reino sendo manifestado na terra, né, o mundo não vai acabar, não vai ser o fim, né, como disse o Senhor Jesus. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau.